Olá, pessoal! Começamos aqui mais um podcast com as nossas aulas de literatura e hoje trazendo para vocês um tema bastante interessante. Com certeza vocês já leram algo sobre isso, que é a nossa literatura de cordel. Nós vamos falar como essa produção, ela tem como característica ser genuinamente nordestina. E para isso, nós vamos hoje fazer a leitura do texto Antônio Conselheiro, de Patativa do Assaré, que diz: Cada um na vida tem seu direito de julgar, como tenho o meu também, com razão quero falar. Nestes meus versos singelos, mas de sentimentos belos, sobre um grande brasileiro, cearense, meu conterrâneo, líder sensato e espontâneo, nosso Antônio Conselheiro. Este cearense nasceu lá em Quixeramobim. Se eu sei como ele viveu, sei como foi o seu fim. Quando em Canudos chegou, com amor organizou um ambiente comum, sem enredos nem engodos, ali era um por todos e eram todos por um. Não pode ser justiceiro e nem verdadeiro é. O que diz seu conselheiro enganava a boa-fé. O conselheiro queria acabar com a anarquia do grande contra o pequeno, pregava no seu sermão aquela mesma missão que pregava o Nazareno. Com a sua simpatia, honestidade e brio, ele criou na Bahia um ambiente sadio, onde vivia tranquilo, ensinando tudo aquilo que a moral cristã encerra, defendendo os desgraçados do jugo dos potentados, dominadores da terra. Seguindo um caminho novo, mostrando a luz da verdade, incutia entre o seu povo amor e fraternidade, em favor do bem comum. Ajudava cada um, foi trabalhador e ordeiro, derramando seu suor, foi ele o líder maior do Nordeste brasileiro. Sem haver contrariedades, explicava muito bem aquelas mesmas verdades que o Santo Evangelho tem, calado em sua missão contra a feia exploração, e assim evangelizando, com um progresso estupendo, Canudos ia crescendo e a notícia se espalhando. O pobrezinho agregado e o explorado parceiro, cada qual ia apressado recorrer ao conselheiro. E o líder recebia muita gente todo dia. Assim, fazendo seus planos, na luta não fracassava, porque ele sabia que estava com os direitos humanos. Mediante a sua instrução, naquela sociedade reinava paz e união dentro do grau de igualdade. Com a palavra de Deus, ele conduzia os seus. Era um movimento humano de feição socialista, pois não era monarquista nem era republicano. Desta forma, na Bahia, crescia a comunidade e, ao mesmo tempo, crescia uma bonita cidade. Já Antônio Conselheiro sonhava com o luzeiro da aurora da nova vida. Era qual outro Moisés, conduzindo seus fiéis para a terra prometida. E assim, bem acompanhado, os planos a resolver foi mais tarde censurado pelos donos do poder. O taxaram de fanático e um caso triste e dramático se deu naquele local. O poder se revoltou e Canudos terminou numa guerra social. Da catástrofe sem par, o Brasil já está ciente. Não é preciso contar pormenorizadamente tudo quanto aconteceu. O que Canudos sofreu, nós guardamos na memória. Aquela grande chacina, a grande carnificina que entristece a nossa história.
e andar pela Bahia, chegando ao dito local, onde aconteceu um dia o drama triste e fatal. Parece ouvir os gemidos entre os roncos e estampidos, e em benefício dos seus, no momento derradeiro, o nosso herói brasileiro pedindo justiça a Deus. Certamente, alunos, vocês já conseguiram reconhecer qual o contexto dessa produção, né, belíssima de Patativa do Assaré, que fala sobre a Guerra de Canudos e sobre o seu líder, o Antônio Conselheiro. Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, foi o líder do movimento que ficou conhecido como Guerra de Canudos, que aconteceu na Bahia entre os anos de 1896 e 1897. Os sertanejos organizaram, sob a liderança de Antônio Conselheiro, um vilarejo que recebeu o nome de Belo Monte. Fazendo um resgate, do que nós já conhecemos sobre a história do nosso Brasil, sabemos que essa organização passou então a incomodar os grandes proprietários de terra da região, bem como o governo da época, o que resultou em um grande conflito com muitas mortes. O conflito ele resultou também na destruição dessa comunidade que habitava o interior do estado da Bahia, como diz o texto que nós acabamos de ler. Aquela região ela era caracterizada por muitos latifúndios improdutivos, uma área de muita seca, e esses fatores desencadearam uma grave crise econômica e social. Foi por esse motivo que milhares de sertanejos partiram então para Canudos, motivados pela crença numa salvação milagrosa que os pouparia então da seca e do desemprego. Canudos era uma comunidade rural, autossustentável, e após rumores de que eles pretendiam atacar cidades vizinhas e também depor o governo republicano recém-estabelecido, fazendeiros da região, unidos então à igreja, iniciaram o movimento de repressão. Antônio Conselheiro, líder da comunidade, ele tinha para todos os camponeses, os índios e os escravos recém-libertos que viviam ali, para essas pessoas ele tinha um status quase messiânico, com a sua liderança carismática, utilizando então a religião como um instrumento de libertação social. De posse dessas informações, nós vamos conhecer também a raiz histórica que deu origem ao cordel e também os motivos que levaram à fixação desse gênero de maneira muito especial no Nordeste do Brasil. Primeiramente, é importante nós falarmos que o nome cordel vem de corda, o cordão, uma referência à forma como essas produções eram vendidas na sua origem, sob a forma de folhas soltas penduradas então em um cordão. Uma forma que é possível encontrarmos ainda nos dias de hoje, em muitas feiras, sobretudo no interior do nosso estado. Segundo Thelma Linhares, o cordel ele tem suas origens na oralidade, porque foi através das narrativas orais, dos contos e das cantorias que surgiram então os primeiros folhetos. Segundo pesquisas, a prática vem do século XII. Outros apontam ainda para o século XVII, lá em Portugal. As produções vinham então de farsas, contos fantásticos e escritos de fundo histórico moralizante, que não tinham apenas autores anônimos, mas também autores conhecidos, inclusive conhecidos nossos, como é o caso do Gil Vicente. A literatura chega, então, aqui no Brasil através dos colonizadores portugueses. O cordel se constitui, então, de uma narrativa que pode ser real ou não, apresenta uma linguagem coloquial, cotidiana, e mesmo com as características da oralidade, ele é difundido na sua forma impressa.
No Brasil, o cordel ele foi influenciado pela poética dos índios e pelas histórias e tradições dos negros. Ele se caracteriza então por ser uma forma popular e brasileira que se fixou no Nordeste do Brasil, sobretudo a partir do século XIX. Ele surgiu quando ainda não existiam rádio e televisão e foi então muito usado como meio de comunicação. Em suas histórias, por diversas vezes, misturam-se fatos e também ficção, eventos sobrenaturais e acontecimentos políticos. A criação do cordel se distingue de maneira muito particular de outras formas de poesia oral, como, por exemplo, formas como peleja, desafios, que são muito comuns de serem cantados pelos repentistas, com um forte teor de improviso. Mesmo que os versos do cordel também tenham uma dimensão performática, chegando a ser recitados e recebendo acompanhamento musical, como é o caso inclusive do cordel que nós lemos aqui, o Antônio Conselheiro, eles também existem sob a forma impressa e constituem objetos estéticos que possuem materialidade própria. Um exemplo dessa materialidade é a forma como esse cordel se apresenta, em forma de folhas coloridas e dobradas com ilustrações na capa. Não existe uma técnica única para a impressão dos folhetos, mas geralmente as capas elas são impressas em um tipo de papel chamado papel manilha e o miolo em papel jornal. O formato costuma ter entre 11 e 15 centímetros e o número de páginas varia entre 8 e 16 páginas. Existe ainda outro traço muito particular ao cordel, que é a ilustração que aparece na capa, uma ilustração feita em xilogravura, que é uma impressão feita em madeira. Os folhetos são normalmente vendidos em praças, em feiras, mas também podem ser encontrados em livrarias e bancas de jornal. Em alguns lugares, mantém-se ainda a tradição de apresentá-los então presos em um cordão como uma espécie de varal. Em 2018, o Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, concedeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro à literatura de cordel. Essa literatura ela carrega um forte cunho social. As narrativas feitas em verso costumam abordar os sofrimentos da vivência rural, a luta dos sem terra, questões tradicionais do povo nordestino, como o cangaço, a seca, a miséria, a religiosidade e a valentia dos sertanejos. Desde as suas primeiras publicações, ainda no século XIX, os cordelistas, que são homens e mulheres, em sua maioria muito pobres, sertanejos, com pouca ou nenhuma instrução formal, tinham ali uma forma de contar as histórias sobre o lugar de onde eles vinham, sobre a vida que eles levavam. Foi nesse sentido que o escritor Ariano Suassuna, falando sobre a literatura do cordel no jornal Folha de São Paulo, ele disse que em seu conjunto, tudo aquilo que representava o cordel formava então um espaço cultural criado pelo nosso próprio povo, no qual, por isso mesmo, ele se expressa sem maiores imposições, sem maiores deformações que lhe viesse de fora ou de cima, ou seja, uma literatura do povo, feita pelo povo para o povo. Então, ter contato, conhecer o cordel nos propicia, então, conhecer essa importante manifestação da cultura popular, desfazendo, então, a impressão de que a literatura é simplesmente uma arte erudita. Então, a literatura de cordel ela é, antes de tudo, uma expressão literária popular que vem a nos enriquecer dentro do campo da literatura. Também quero falar um pouco com vocês, de maneira especial, sobre o autor do cordel que lemos aqui.
Patativa do Assaré. Antônio Gonçalves da Silva, que ficou mais conhecido como Patativa do Assaré, nasceu no Ceará, como ele disse, conterrâneo de Antônio Conselheiro, numa família de agricultores. E desde muito cedo, Patativa do Assaré apaixonou-se então pela poesia e aos 13 anos ele começou a escrever os seus versos. Ele foi um dos principais representantes da arte popular nordestina, retratando ali a vida difícil do povo do sertão com a qual ele estava bastante acostumado. Patativa do Assaré possui um traço em suas produções que é retratar a linguagem como ela era falada pelo povo. Nós não temos muito a presença desse traço no texto que lemos, mas apenas para ficar a conhecimento de vocês que essa é uma característica também da obra de Patativa do Assaré. Agora, vamos conhecer um pouco sobre as características formais da literatura de cordel. Os temas são explorados nos cordéis em rimas melódicas. O ritmo bastante particular dos versos é uma consequência da métrica escolhida para cada produção. O verso ele é definido pela contagem de sílabas que segue o estilo poético. Cada estrofe tem um número preciso de versos. A contagem das sílabas poéticas ela leva em consideração apenas até a última sílaba tônica, unindo algumas vogais em um processo que é denominado de elisão. É a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a ABLC, que estabelece os padrões métricos mais frequentes nas suas produções. Eu quero compartilhar aqui com vocês os tipos de métrica, ou de estrofe, que são encontrados, que são possíveis de serem usados na literatura de cordel. Para isso, eu vou trazer também para vocês alguns exemplos para que vocês possam identificar a presença de cada tipo que nós vamos conhecer agora. Existe o tipo chamado de parcela ou verso de 4 sílabas. Esse é o padrão mais breve encontrado no cordel e que configura um ritmo mais acelerado para sua apresentação. Ele é bastante incomum e não aceita o uso de palavras muito longas. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Eu sou judeu para o duelo, cantar martelo queria eu. O pau bateu, subiu poeira, aqui na feira não fica gente, queima a semente da bananeira. Existe ainda o verso de 5 sílabas, também chamado de redondilha menor. O verso redondilho é um dos mais tradicionais na poesia popular e ele também caracteriza um ritmo bastante acelerado. Vou trazer aqui um trecho do cordel intitulado Peleja entre Cego Aderaldo com Zé Pretinho do Tucum, que é de autoria de Firmino Teixeira do Amaral. No sertão eu peguei um cego malcriado, danei-lhe o machado, caiu eu sangrei, o couro tirei. Em regra de escala, espichei numa sala, puxei para um beco, depois dele seco, fiz dele uma mala. Existe ainda a quadra ou a redondilha maior. São estrofes de 4 versos de 7 sílabas, onde as rimas acontecem no segundo e no quarto verso. Observem. Não tenho medo do homem, nem do ronco que ele tem. Um besouro também ronca, vou olhar, não é ninguém. Temos ainda um outro tipo que é a sextilha, que trata-se de uma estrofe de 6 versos. O segundo, o quarto e o sexto versos rimam entre si, deixando então órfãos o primeiro, o terceiro e o quinto versos. A sextilha ela é indicada para ser usada em poemas longos. É considerada um dos tipos mais ricos, um dos mais ricos padrões de estrofação que existe.
vou ler aqui para vocês um cordel de Gerson Brito, onde ele fala exatamente sobre a cestilha. Observem então as rimas que vão acontecer entre o segundo, o quarto e o sexto verso. Eu peço sua licença para falar da estrutura do cordel tão lindo estilo dentro da literatura. Sou fã incondicional dessa popular cultura. A estrofe se costura com a metrificação, com rimas muito perfeitas e também com oração. Eu vou falar da cestilha, preste bastante atenção. Além das cestilhas, nós temos também as setilhas. São estrofes de 7 versos e 7 sílabas poéticas. No padrão das setilhas, o primeiro verso e o terceiro não rimam. O segundo, o quarto e o sétimo rimam entre si. Também rimam o quinto e o sexto versos, tá? Esse tipo, ele é marcado pela riqueza que as suas rimas possuem. Vou trazer aqui um exemplo para vocês do cordel A Chegada de Lampião no Inferno, de José da Rocha. Vamos tratar da chegada quando o Lampião bateu, um moleque que ainda moço no portão apareceu. Quem é você, cavalheiro? Moleque, sou cangaceiro, Lampião lhe respondeu. Não, senhor, Satanás disse, vá dizer que vai embora, só me chega gente ruim, eu ando muito caipora e já estou com vontade de mandar mais da metade dos que tem aqui para fora. Outro tipo que temos ainda são as oitavas. São estrofes de 8 versos e de 7 sílabas poéticas. Existe uma diferença dessas estrofes para as chamadas oitavas clássicas, que são encontradas, por exemplo, nas produções de Camões. A diferença está na disposição das rimas. Na oitava clássica, o quinto e o oitavo verso não rimam. Na oitava popular, todos os versos rimam, os 3 primeiros, o quarto com o oitavo e o quinto com o sexto e o sétimo. Vou trazer aqui um exemplo, que é de um cordel de Dalinha Catunda, intitulado Saudosa e Poeira. Ao sair do meu sertão, rezei, fiz tanta oração para abrandar meu coração, que inconformado sofria, deixei a minha cidade, que era na realidade a minha felicidade, minha maior alegria. Por fim, existem ainda as décimas. As décimas são as mais usadas pelos cordelistas, pelos repentistas, e se caracterizam por apresentarem 10 versos de 7 sílabas. Em termos de frequência, elas só perdem mesmo para as sextilhas, que também são bastante utilizadas. O texto que nós lemos, Antônio Conselheiro, ele é exatamente composto por este tipo, ele é composto por décimas. Eu vou ler então aqui uma de suas estrofes para que vocês possam então perceber as suas rimas. Não pode ser justiceiro e nem verdadeiro é. O que disse o conselheiro enganava a boa fé. O conselheiro queria acabar com a anarquia, do grande contra o pequeno, pregava no seu sermão aquela mesma missão que pregava o Nazareno. Outro aspecto importante que nós também precisamos falar é quanto ao som que essas rimas produzem no cordel. As rimas elas podem ser classificadas em rimas perfeitas ou consoantes e em rimas imperfeitas. Nós temos uma rima perfeita quando há correspondência total de sons, havendo repetição tanto dos sons vocálicos como dos sons consonantais. Por exemplo, a rima que existe entre as palavras falado e cantado.
Na rima imperfeita, ocorre uma correspondência parcial de sons. A rima toante ou assonante ocorre apenas com a repetição dos sons vocálicos, como exemplo que ocorre entre as palavras pálida e lágrima. Já nas rimas aliterantes, nós temos apenas a repetição dos sons consonantais, como entre as palavras lata e luto. Um texto de cordel ele tem como característica a presença das rimas perfeitas ou consoantes. O folheto de cordel ele tem uma estrutura peculiar, que é fixa para ele. Segundo o poeta popular e pesquisador José Alves Sobrinho, esse nome, folheto em literatura de cordel, ele é entendido como um nome genérico, mas conforme o número de páginas, existe uma classificação mais específica. Ele pode ser classificado de folheto quando possui de 8, 12 e 16 páginas. Ele é também chamado de romance, quando possui de 24, 32, 48 até 64 páginas. Para ser classificado como histórias, aí existe uma série de tipos, uma série de histórias de acordo com o conteúdo e com o assunto daquele cordel. Por exemplo, uma história de inspiração popular, uma história mais ligada à religião, histórias de marcos e vantagens, entre muitas outras. A literatura de cordel é uma forte manifestação da cultura regional brasileira. Ela apresenta ditados populares, superstições e crenças do povo, transmitindo a essência cultural do sertão do Brasil. Para concluirmos então a nossa aula, eu quero deixar aqui uma atividade que vocês poderão produzir individualmente ou em grupo, composto por até 3 estudantes. Como será então essa atividade? Vocês deverão gravar um podcast como este aqui, que eu estou gravando para vocês, e este podcast será composto, primeiro, pela leitura de um texto em cordel, a escolha de vocês. Essa é uma oportunidade para vocês conhecerem mais a respeito da literatura de cordel, para que possam pesquisar, conhecer outros autores, conhecer outros textos e assim fazer a leitura, observando as características formais que eu compartilhei aqui com vocês, também observando a temática, como falamos, que ela é essencialmente de cunho social, mas também existem cordéis que contam outras histórias, então vocês terão a oportunidade de observar todos esses elementos no texto que será escolhido por vocês. Esse podcast terá ainda um segundo momento, uma segunda atividade, que é: vocês irão produzir um texto em cordel. Daí, depois de terem ouvido então esse nosso podcast, depois de lerem outros textos em cordel, será o momento então de vocês exercitarem a criatividade e também demonstrarem a compreensão acerca dos aspectos formais que falamos aqui e das características gerais do gênero. Vocês poderão então produzir um texto em cordel e também farão a leitura. Essa será uma atividade a ser produzida por vocês em casa e apresentada então em nossa próxima aula. Com isso nós finalizamos a nossa aula sobre cordel. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então o convite para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre essa produção tão rica e tão genuinamente nordestina.